Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre Lucas Paquetá, já são 3 fontes diferentes assegurando que o meio atacante, ex-Flamengo, será absolvido das acusações de manipulação de resultados. Você vai lembrar que ele foi julgado pela Federação Inglesa, correndo o risco de ser banido do futebol. Tudo por causa de uma suspeita de que ele tomou 4 cartões amarelos para favorecer apostadores. Esse julgamento lá na Federação Inglesa já acabou e o resultado deve ser divulgado na próxima semana. E 3 fontes diferentes asseguram que o atleta brasileiro será absolvido. O primeiro a falar sobre o tema foi Kate Winnes, que foi CEO do Everton e do Aston Villa. Ele disse que consultou fontes dele e era capaz de garantir que o Paquetá não seria punido. Nessa sexta-feira, o jornal The Times e a famosa BBC, uma das maiores emissoras do mundo, também cravaram que o Paquetá será absolvido, inocentado dessas acusações, em resultado provavelmente anunciado nos primeiros dias da próxima semana. Notícia super importante pro Paquetá, mas também para o Flamengo. Já havia contado para vocês sobre o interesse rubro-negro em repatriar o jogador. Paquetá, que perdeu espaço e moral no West Ham, chegou a ser colocado numa lista de jogadores negociáveis no fim da temporada passada. Valor de mercado do Paquetá hoje, 28 milhões de euros. Muito menos do que os 80 milhões de euros que quase serviram para negociá-lo com o Manchester City. Por conta exatamente dessas investigações, o City desistiu da compra do jogador. O contrato do Paquetá com o West Ham se encerra em junho de 2027. O Paquetá já disse a pessoas próximas que adoraria voltar ao Flamengo nesse momento. Bora falar agora sobre Gabriel Jesus, informação importante. Uma fonte rubro-negra, mesma que me cravou algum tempo atrás sobre as contratações do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, assegura que Gabriel Jesus faz parte dos planos do Flamengo e que já existiram rodadas de negociação e conversas entre Flamengo e Arsenal e Flamengo e Gabriel Jesus. Não se trata de uma operação fácil, a ideia do Fly era contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Simultaneamente a essa informação, li que nos portais ingleses que o Arsenal cogita negociar o Gabriel Jesus. O Andrea Berta, que é o diretor esportivo do clube, avalia negociar o atacante brasileiro de 28 anos de idade, que na temporada passada foi bem abaixo do que se imaginava. Foram só 27 partidas, sendo 13 como titular, 14 como reserva. Gabriel Jesus marcou 7 gols e deu 2 assistências. O ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira agrada, encanta o técnico Felipe Luiz, que entende que o Gabriel Jesus tem todas as características que ele busca num centroavante. Algo diferente em relação ao Pedro, jogador mais estático, sem tanta mobilidade e que não é capaz de agredir e marcar pressão no momento sem bola. Diante desse cenário, dá para dizer que o Flamengo tenta a contratação do Gabriel Jesus, mas repito, não se trata de um negócio simples. O Gabriel Jesus hoje está avaliado em 32 milhões de euros. Detalhe importante, o maior valor de mercado do Gabriel Jesus na carreira dele foi de 80 milhões de euros. Se o Flamengo conseguisse contratá-lo, estaria fechando com o jogador no seu momento de baixa. O contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal só se encerra em junho de 2027 e em vários momentos da carreira ele já declarou que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, daria preferência ao Palmeiras. O grande ponto é que o Verdão não precisa de centroavante nesse momento. Acaba de fazer o maior investimento da sua história, 25 milhões de euros, na contratação do Vitor Roque, jogador com as mesmas características do Gabriel Jesus. Verdão que ainda tem Flaco Lopes à disposição para disputar a posição com o Vitor Roque. Diante disso, sem o Palmeiras como concorrente, o Flamengo imagina ser capaz de avançar nos próximos dias em relação a Gabriel Jesus. A busca por um centroavante é real. Nessa sexta-feira, inclusive, surgiu a notícia sobre o interesse rubro-negro na contratação de Beltrán, centroavante argentino formado no River Plate e que pertence à Fiorentina, operação que poderia girar na casa dos 15 milhões de euros. Só para completar em relação ao Fla, Bruno Henrique virou réu na justiça nessa sexta-feira. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público por fraude em competição esportiva. Vale a lembrança de que em 2023, Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo contra o Santos para facilitar ou para garantir ganhos a seus familiares e também a apostadores profissionais. A tendência é que o Bruno Henrique seja julgado ainda nesse ano, correndo o risco de uma punição extremamente pesada. Depois de contratar 5 jogadores somente nessa janela, o Flamengo ainda busca um centroavante de peso no futebol europeu. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais um nome. Quero falar agora sobre um volante recusado por Augusto Melo no Corinthians
e que tem jogado como titular no Flamengo. Formação de categorias de base, mas que é importante e mostra um pouquinho de como é que andam as coisas no Corinthians. Cheguei a contar pela manhã que o Corinthians tinha 87 jogadores contratados na era Augusto Melo. Desses 87, 40 já foram dispensados e outros 30 também serão assim que o Timão conseguir dinheiro para conseguir a dispensa. Pois bem, o Corinthians no ano passado tinha como um dos seus grandes destaques no Sub-17 e Sub-20 o Bruno Xavier, volante que hoje tem 18 anos de idade. Ele havia chegado por empréstimo do Atlético, titular absoluto no Sub-17, estava na preparação do time que disputaria a Copa São Paulo de Juniores desse ano. De forma absolutamente inusitada, acabou que ele não foi utilizado e aproveitado na Copa São Paulo. E o Corinthians, para contratá-lo em definitivo, começou a fazer uma série de exigências consideradas absolutamente estranhas. O que o Will Dantas, que é empresário do Bruno, fez? Tirou o jogador do Corinthians e o colocou no Flamengo, que comprou o jogador do Atlético por R$1,5 milhão de reais, referentes a 80% dos direitos econômicos. Mesmo estando há pouco tempo no bom time do Flamengo Sub-20, ele já tem conseguido ser titular, como por exemplo na vitória da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Hora de falar agora sobre o novo centroavante na mira do Flamengo. Depois de fechar as contratações de Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal, o Flamengo quer um centroavante. Alguém com as características que o Felipe Luiz busca. O cara mais aguerrido, de mais combate, que vá brigar pela bola e que obviamente faça gols. Na Argentina surgiu, nessa sexta-feira, a informação de que Lucas Beltrán, argentino de 24 anos de idade, que pertence à Fiorentina, interessa. Jogador cuja proposta do Flamengo geraria na casa dos 15 milhões de euros. Talvez você se lembre do Beltrán, ele surge no River Plate, é vendido em 2023, a última temporada com a camisa da Fiorentina de 47 jogos, 6 gols e 5 assistências. A Fiorentina havia gasto 12 milhões de euros para contratá-lo, hoje ele tem um valor de mercado de 18 milhões de euros. Enquanto as tratativas não avançam, dá para cravar que Samuel Lino será reforço rubro-negro. O martelo foi batido nessa sexta-feira. A operação entre Flamengo e Atlético de Madrid vai resultar num pagamento de 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Dessa maneira, dá para cravar que o Samuel Lino vai custar 143 milhões de reais, excluindo as bonificações. Napoli, Sporting e Wolverhampton também estavam de olho no atacante, que atua como ponto esquerda e que defendia o Atlético de Madrid, Samuel Lino, que já passou pelas categorias de base do Flamengo, embora não tenha sido bem aproveitado. Reforço mais caro da história do Flamengo e um dos mais caros do futebol brasileiro, ficando atrás, por exemplo, de Vitor Roque. Sobre Emerson Royal, já está a caminho do Rio de Janeiro, com desembarque previsto para as primeiras horas desse sábado. O contrato do Emerson Royal terá validade até dezembro de 2028, 5 contratações rubro-negras apenas nessa janela de transferências e, ao que parece, ainda chegarão mais. Bora falar também sobre a nova folha salarial do Flamengo, a maior da história do futebol na América do Sul. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá de longe a maior folha salarial da história do futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. O rubro-negro já tinha bastante folga em relação aos demais concorrentes, com uma folha de algo na casa dos 35 milhões de reais mensais. Só que com as chegadas já confirmadas de Jorginho e Saul e as iminentes contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, dá para assegurar que a folha rubro-negra ultrapassará os 40 milhões de reais por mês. Só para lembrar que Gerson e Wesley acabaram de deixar o clube. Gerson ganhava na casa de R$1,5 milhão de reais por mês, enquanto Wesley faturava 300 mil mensais. O problema é que os novos contratados, todos com salários astronômicos. Jorginho, por exemplo, chega para ganhar 2 milhões e 100 mil reais mês. O Saul vai ganhar ainda mais, tornando-se o jogador mais bem pago da história do Flamengo em todos os tempos. Samuel Lino, que ainda não foi oficialmente confirmado, mas tem tratativas avançadas e está sendo comprado junto ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, certamente também vai ganhar mais do que 2 milhões de reais mensais. Já Emerson Royal e Carrascal terão salários superiores a 1 milhão de reais por mês. E aqui vem uma observação extremamente importante. Com a chegada de toda essa galera, dá para cravar que o Flamengo terá pelo menos 16 jogadores com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo inflacionou sua folha salarial. Importante dizer ainda que o Carrascal está sendo comprado por 12 milhões de euros junto ao Dínamo, enquanto o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros
junto ao Milan. As operações que estão em fase final de concretização de troca de minutas de contrato, documentos sendo enviados, trocados. A expectativa é de que o Emerson Royal desembarque no Rio de Janeiro na manhã de sábado, enquanto o Samuel Lino chegue no Brasil no domingo. Só sobre o Samuel Lino, uma curiosidade: atleta que já passou pelo próprio Flamengo nas categorias de base, chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores sem destaque, num período recente, no ano de 2018. O Flamengo está perto de anunciar a contratação de 3 reforços a um custo de quase 300 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Flamengo com um pacotão de reforços. Depois de anunciar Saul e Jorginho, o Flamengo tem encaminhadas mais 3 contratações, que vão custar quase 300 milhões de reais. O Flamengo está muito perto de fechar com Carrascal, meio atacante que atua no Dinamo Moscou, Emerson Royal, lateral direito que pertence ao Milan, além de Samuel Lino, atacante brasileiro do Atlético de Madrid. Bora explicar sobre cada uma dessas operações. Primeiro sobre Carrascal, negócio que estava praticamente fechado antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. O Dinamo Moscou escolheu o Rubens, do Atlético Mineiro, como substituto do Carrascal, mas precisava da grana do Carrascal, vinda do Flamengo, para poder fechar esse negócio. Com todos os acordos amarrados entre Flamengo, Atlético Mineiro e Dinamo, dá para dizer que o Carrascal está liberado para viajar e sim, será reforço rubro-negro, 12 milhões de euros. O Flamengo também tem desde amanhã dessa quinta-feira um acordo com o Milan para compra em definitivo de Emerson Royal, lateral direito brasileiro de 26 anos de idade, que surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético de Madrid e defende vários clubes no futebol europeu. O Emerson Royal estava indo para o Besiktas quando o Flamengo atravessou o negócio e o comprou por 9 milhões de euros. A mais surpreendente das notícias em relação a reforços, Samuel Lino, atacante que costuma jogar também como lateral esquerdo no Atlético de Madrid, muito bom jogador, 25 anos de idade, tem enorme potencial, pode fazer várias funções e era pretendido pelo Sporting, pelo Napoli e pelo Wolverhampton. Para minha surpresa, negócio do Flamengo sendo fechado a 25 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 162 milhões de reais. Dessa maneira, dá para dizer que o Samuel Lino vai virar o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, superando o Vitor Roque, que havia sido comprado pelo Palmeiras quando a cotação do euro indicava o valor de 154 milhões de reais. Samuel Lino, que na temporada passada disputou 47 jogos, 4 gols e 8 assistências. 3 reforços praticamente encaminhados, que se somam a Jorginho e Saul. O Flamengo tentando montar o melhor elenco do futebol sul-americano para vencer absolutamente tudo. Você, rubro-negro, qual o seu grau de otimismo diante desses 3 novos reforços? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai ficar com mais de 100 milhões de reais entre o valor da venda de Wesley e o valor da contratação de Emerson Royal. Lateral direito do Milan tem tudo acertado com o rubro-negro, que acerta pequenos detalhes agora com o Milan para oficializar a contratação do atleta. Operação de 9 milhões de euros ou 58 milhões de reais. O jogador chega em definitivo para o lugar de Wesley, que marcou nessa quarta-feira o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, possivelmente em sua despedida. Wesley está indo para Roma por 25 milhões de euros fixos, 162 milhões de reais e mais 5 milhões de euros em bônus. Você pega esses 162 milhões da venda do Wesley e subtrai 58 milhões da compra do Emerson Royal e ainda sobram ao Flamengo 104 milhões de reais. É bem verdade que o Emerson Royal é mais velho do que o Wesley. O Emerson Royal tem 26 anos, o Wesley está prestes a fazer 22. Mas o Flamengo mantém um bom nível na lateral direita, colocando dentro do caixa cerca de 100 milhões de reais. Fla que conseguiu quebrar um enorme tabu, não vencia o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há mais de 2 décadas. Resultado importante, especialmente porque o Flamengo saiu perdendo do Red Bull Bragantino com 8 segundos da etapa final. O Bragantino chegou ao seu gol com o Lucas Barbosa. O Flamengo empatou com o Léo Pereira e no finalzinho da partida garantiu a vitória com o Wesley. Só para completar em relação ao Fla, segunda colocação, mas nos pontos perdidos dá para dizer que o Flamengo é o primeiro. Explicar a diferença para o Cruzeiro é de apenas 1 ponto, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. O Flamengo também foi informado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, através de um ofício que tornou tudo agora oficial. O prefeito está disposto a assumir a retirada dos dutos no terreno do gasômetro.
onde o Flamengo adquiriu espaço para a construção do seu terreno. Uma boa notícia para o torcedor do Fla, economia em relação à construção desse estádio. A saideira do rubro-negro, Saul vai jogar com a camisa 8, que pertencia ao Gerson. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!